Capítulo 2, Parte 2. Variáveis, tipos de dados e operadores. Operadores aritméticos e ordem de precedência. Olá, eu sou Leonardo Silva. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa playlist de Python. Nesta aula, estudaremos os operadores aritméticos e a ordem de precedência das operações. Esse é um tema fundamental da linguagem, muito utilizado no desenvolvimento de software e frequentemente cobrado em concursos públicos. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos direto para a aula. Depois de aprender a armazenar informações em variáveis, chegou o momento de manipulá-las. Em praticamente todo programa existe algum tipo de cálculo, seja para somar valores, calcular médias, aplicar descontos, verificar quantidades ou realizar operações financeiras. Essas operações são realizadas por meio dos operadores aritméticos. Dominar esse conteúdo é essencial, pois ele será utilizado em praticamente todos os capítulos seguintes, como estruturas de decisão, estruturas de repetição, funções e manipulação de dados. O que são operadores aritméticos? Operadores aritméticos são símbolos utilizados para realizar operações matemáticas entre valores numéricos. Eles existem porque o computador precisa de uma forma padronizada para efetuar cálculos. Sempre que um sistema calcula a média de um aluno, o salário de um funcionário, o valor total de uma compra ou o consumo de combustível de um veículo, ele está utilizando operadores aritméticos. No Python, os principais operadores aritméticos são operador mais, operador menos, operador asterisco, operador barra, operador barra dupla, operador módulo por cento, operador 2 asteriscos. Vamos conhecer cada um deles. Operador mais. O operador mais realiza a soma de dois ou mais valores. Exemplo: nota 1 igual a 8, nota 2 igual a 7, print, nota 1 mais nota 2. Resultado. Nesse exemplo, o Python recupera os valores armazenados nas variáveis nota 1 e nota 2, realiza a soma e exibe o resultado na tela. A adição é utilizada em diversas situações, como cálculo de médias, soma de vendas, totalização de produtos em estoque e cálculo de despesas. Operador menos. O operador menos calcula a diferença entre dois valores. Exemplo: estoque igual a 150 vendidos igual a 28, print estoque menos vendidos. Resultado: 122. Primeiro o Python recupera os valores das variáveis. Em seguida, calcula a diferença entre eles e apresenta o resultado. Esse operador é muito utilizado em sistemas de estoque, controle financeiro e gerenciamento de materiais. Operador asterisco. O operador asterisco realiza multiplicações. Exemplo: preco igual a 35, quantidade igual a 4, print preco, quantidade. Resultado: 140. Nesse exemplo, o programa calcula automaticamente o valor total de uma compra. Outro exemplo bastante comum é calcular a área de um terreno multiplicando o comprimento pela largura. Operador barra. O operador barra realiza divisões. Existe um detalhe muito importante: o resultado sempre será do tipo float, mesmo quando a divisão for exata. Exemplo: print 10 e 2. Resultado: 5.0. Observe que o resultado não foi apenas 5, mas sim 5.0. Isso acontece porque o Python considera que uma divisão pode gerar valores decimais. Agora observe outro exemplo. Exemplo: print 9 oboes. Resultado: 4.5. Nesse caso, o resultado já possui naturalmente uma parte decimal. Operador barra dupla, em algumas situações desejamos apenas a parte inteira da divisão. Para isso existe o operador barra dupla. Exemplo: print 10, 3. Resultado: 3. O resultado matemático seria aproximadamente 3,33. Entretanto, o operador barra dupla descarta toda a parte decimal. Outro exemplo. Exemplo: print 25, 4. Resultado: 6. Embora o resultado da divisão seja 6,25, Python retorna apenas a parte inteira. É importante observar que não ocorre arredondamento. A parte decimal simplesmente é descartada. Aplicação prática da divisão inteira. Imagine que aqui uma escola possui 37 computadores e deseja distribuí-los em laboratórios com capacidade para 4 computadores por bancada, utilizando a divisão inteira. Exemplo: print 37 por 4. Resultado: 9. Isso significa que podem ser montadas 9 bancadas completas. O computador restante não forma outra bancada completa. Operador módulo cento. O operador módulo cento retorna o resto da divisão. Embora utilize o símbolo de porcentagem, ele não calcula porcentagens. Essa é uma dúvida muito comum entre iniciantes. Exemplo: print 10 por cento 3. Resultado:
Como o resto da divisão de 10 por 3 é 1, esse será o valor retornado. Aplicação prática do operador módulo. O operador módulo cento é muito utilizado para descobrir se um número é par ou ímpar. Exemplo: número igual a 18, print número 102. Resultado 0. Como o resto da divisão por 2 foi 0, concluímos que o número é par. Agora observe outro exemplo. Exemplo: número igual a 15, print resultado 1. Como o resto da divisão foi diferente de 0, sabemos que o número é ímpar. Esse operador também é bastante utilizado para alternar cores em tabelas, distribuir tarefas entre processos e controlar repetições em algoritmos. Operador 2 asteriscos. O operador 2 asteriscos calcula potências. Ele é utilizado quando desejamos elevar um número a outro. Exemplo: print 2 more 4. Resultado: 16. Nesse exemplo, estamos calculando 2 elevado à quarta potência. Outro exemplo. Exemplo: print 5 a 2. Resultado: 25. Esse operador aparece em cálculos científicos, financeiros, estatísticos e em diversas fórmulas matemáticas. Hashtag ordem de precedência. Quando uma expressão possui vários operadores, o Python precisa saber qual operação será executada primeiro. Para isso existe a ordem de precedência. Ela funciona praticamente da mesma forma que aprendemos na matemática. A sequência é 1, parênteses, 2, operador 2 asteriscos, 3, operador asterisco, operador barra zero, operador barra dupla, zero, e operador módulo. 4, operador mais e operador menos menos. Observe exemplo. Print 6 mais 4 no 2. Resultado, 14. Primeiro ocorre a multiplicação. Somente depois acontece a soma. Agora veja outro exemplo. Exemplo, print 6 mais 4 no 2. Resultado, 20. Nesse caso, os parênteses alteraram completamente a ordem das operações. Sempre que houver dúvida, utilize parênteses. Além de evitar erros, eles tornam o código mais fácil de entender. Um erro muito comum, observe a expressão abaixo. Exemplo: média é igual a nota 1 mais nota 2 por 2. Muitos iniciantes acreditam que essa expressão calcula corretamente a média de duas notas. Na realidade, ela primeiro divide nota 2 por 2 e somente depois soma o resultado com nota 1. A forma correta é, exemplo, média igual a nota 1 mais nota 2 por 2. Agora a soma será realizada antes da divisão. Essa é uma pegadinha bastante frequente em concursos públicos. Hashtag aplicações práticas. Os operadores aritméticos estão presentes em praticamente todos os programas desenvolvidos em Python. Algumas aplicações são: calcular a média de um aluno, determinar o valor total de uma compra, aplicar descontos em produtos, calcular juros simples e compostos, verificar se um número é par ou ímpar, calcular consumo médio de combustível, determinar áreas, volumes e outras medidas, processar cálculos financeiros, estatísticos e científicos. Sempre que um sistema precisar realizar operações matemáticas, esses operadores estarão presentes. Dicas de memorização. Memorize os seguintes conceitos. O operador mais realiza somas. O operador menos realiza subtrações. O operador asterisco por realiza multiplicações. O operador barra realiza divisões e sempre retorna um número do tipo float. O operador barra dupla realiza divisão inteira. O operador módulo retorna o resto da divisão. O operador 2 asteriscos calcula potências. Também memorize a ordem de precedência. Operador 2 asteriscos, operador asterisco, operador barra dupla e operador módulo cento. Operador mais e operador menos. Hash, como é costumado cobrar em concursos públicos. Esse assunto costuma aparecer em questões que apresentam pequenos trechos de código e pedem ao candidato para identificar a saída do programa. Também são comuns perguntas sobre a diferença entre o operador barra e o operador barra dupla, o funcionamento do operador módulo cento, a ordem de precedência das operações, o tipo de dado retornado por uma divisão, a identificação de erros lógicos em expressões matemáticas. É importante analisar cuidadosamente cada expressão antes de responder, respeitando a ordem em que o Python executa as operações. Pegadinhas de prova. As principais pegadinhas são: confundir o operador barra zor com o operador barra dupla zor, acreditar que o operador módulo cento calcula porcentagem, esquecer que o operador barra sempre retorna um valor do tipo float, ignorar a ordem de precedência das operações, esquecer de utilizar parênteses quando necessário, confundir o operador 2 asteriscos com o operador asterisco.
Resumo da parte 2. Nesta aula você aprendeu o que são operadores aritméticos, como funcionam os operadores mais, menos, asterisco, uma, barra dupla e dois asteriscos, a diferença entre divisão comum e divisão inteira, como utilizar o operador módulo para obter o resto de uma divisão, como calcular potências, a ordem de precedência das operações, as principais aplicações práticas dos operadores aritméticos, como esse conteúdo costuma ser cobrado em concursos públicos. Chegamos ao final desta aula. Espero que este conteúdo tenha contribuído para o seu aprendizado. Continue acompanhando a playlist para dar sequência aos estudos e aprofundar seus conhecimentos em Python. Se esta aula foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e escreva nos comentários. Eu vou passar. Compartilhe esta aula e a playlist com seus colegas de estudo. Muito obrigado pela companhia. Bons estudos e até a próxima aula!